Olá a todos, meu nome é Cássio Oliveira, eu sou advogado, sócio do escritório Avelino Oliveira e juntamente com o Dr. Leonardo Delmontes Avelino, ontem, que foi na data de 20 de outubro de 2020, nós falamos sobre o Decreto Municipal de Goiânia 1851, que permitiu aí a abertura de alguns espaços comuns nos condomínios. Infelizmente, a nossa live não pôde ser gravada por uma falha técnica. Mas eu me dispus aqui a fazer uma gravação do resumo do que nós tratamos ontem para que a gente pudesse repassar a vocês aqui no grupo de síndicos geridos pelo Secov e pudesse transmitir essa mensagem aos nossos queridos síndicos, administradores, contabilistas que tanto têm buscado aí informações conosco. Tá bom? E já me coloco desde já à disposição. Tenho acompanhado aí as discussões de uma forma muito profícua, né? A gente sabe que é um momento muito complicado, uma série de normas ao mesmo tempo, enfim. É o que a gente vai tratar. Vamos lá, vamos ser objetivo aqui. O que acontece? A gente começou explicando para todo mundo que existe uma competência concorrente entre União, Estado e Município para definição de regras durante o período de pandemia. Isso foi fixado pelo STF. Só que isso criou, sim, um problema, que é o conflito de leis no espaço e no tempo. O que acontece? No dia 19 de outubro de 2020, foi publicado o Decreto Municipal de número 1851. E ele trouxe uma importante alteração sobre o funcionamento de algumas áreas comuns. Ele trouxe lá na linha A do inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 2º do respectivo decreto, 1313, que modificou o decreto 1313, né, que foi o decreto de abertura de várias atividades, inclusive econômicas aqui em Goiânia, excluiu lá a vedação o uso de espaços comuns de condomínios verticais e horizontais destinados a eventos sociais, devendo ser controlada a reunião de pessoas de acordo com protocolos sanitários e distanciamento mínimo determinado em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, a nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde em questão, agora é a nota técnica de número 6. Eu vou mandar aqui como um anexo, tá? Até porque existe um ponto que existem lá várias exigências que eu acho que não devam ser objetos dessa apresentação rápida aqui. Dr. Leonardo Delmontes Avelino fez a atualização agora no período da tarde da cartilha do Secov e realizará encaminhamento para que seja publicado no próprio site do Secov. Lá vão estar condensadas lá quais são as recomendações para esses eventos sociais que estão previstas também lá nessa nota técnica de número 06. Bom, então o decreto municipal trouxe a possibilidade dos eventos sociais. Mas é importante lembrar que continua vigente aí o decreto do Estado de Goiás, o 9653, de 19 de abril de 2020, com as suas respectivas alterações. O que acontece nele? Lá continuam previstas as suspensões das assembleias presenciais. Então a gente tem um decreto estadual que traz a suspensão das assembleias presenciais e a gente tem um decreto municipal que fala aí sobre a abertura das áreas comuns para eventos sociais. Bom, então a gente tem uma norma proibitiva coexistindo com uma norma permissiva expressa. Bom, é claro que a norma proibitiva ela é mais extensa, porque ela fala que estão proibidos todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, desde que presenciais, inclusive reuniões, espaços comuns de condomínio verticais e horizontais. Então, pessoal, qual que é a melhor interpretação que se dá nisso? Ou qual que é o problema dessas duas normas coexistirem em um mesmo momento? Para isso surge aí, claro, um conflito de normas. O que quer dizer isso? Olha, a gente tem uma existência de norma estadual proibitiva expressa, ao mesmo tempo que nós temos uma alteração da norma municipal que não trouxe autorização expressa de uso de determinadas áreas. Então, a gente tem um grupo maior que é de proibição muito ampla e a gente tem uma outra norma que também coexiste, que é muito específica em relação ao que pode funcionar. Além disso, a gente tem no cenário a ausência de uma nota técnica específica para solucionar os questionamentos. Ou seja, se você liga na administração pública, as informações ainda são muito confusas. Além disso, temos outras questões interpretativas, que diz respeito à Assembleia Condominial não é evento social, e de fato não é, e a gente tem observado que em relação aos exemplos ou às exigências para os eventos sociais, muitas delas não são compatíveis também aí com
com o objetivo ou instrumento de gestão que é a Assembleia Condominial. Além disso, nós temos que a impossibilidade de limitar a participação dos condôminos nas assembleias. Por quê? O decreto municipal prevê redução de 50% na capacidade lá do evento. Então, se a gente tiver um salão de festa, por exemplo, que comporta 100 pessoas e o nosso condomínio tem lá, sei lá, 100 unidades e a capacidade ficaria restrita a 50 pessoas, é por óbvio que você não teria capacidade de comportar todos os condôminos. Aí você vai dizer, doutor Cássio, mas aqui no condomínio o salão de festa, mesmo com a redução, ele comporta aqui a quantidade de pessoas que vêm. A questão não é a quantidade de pessoas que vêm, porque objetivamente o condomínio tem que dar condições objetivas para suportar ali um quórum de 100% dos seus condôminos. Mas doutor Cássio, mas aqui a gente, mesmo com a redução de 50%, a gente tem capacidade para poder termos aqui 100% dos condôminos. O problema é outro, né? É que, além dessa vedação, houve também a vedação de entrada de portadores de comorbidades ou grupos de risco para o Covid-19. Então, pensem comigo, é quase que impossível, né, termos aí o levantamento, pelo menos nos médios e grandes condomínios, de todas as pessoas que possuem comorbidade. Ou seja, não faz sentido você ter uma assembleia da qual o condomínio tem o direito de ter participação e, de repente, por uma questão de saúde que se sobrepõe, inclusive, e esse é um direito assegurado, inclusive, pela Constituição, né, ao condômino que possua alguma comorbidade, ou mesmo que seja idoso, ou que seja de algum dos grupos de risco, ou qualquer dos grupos de risco, você não pode exigir que ele compareça presencialmente a uma assembleia nesse momento, porque o bem da vida, nesse momento tutelado, é a própria saúde, é a própria vida. Então, é inviável aí, segundo o que nós entendemos, né, diante dessa impossibilidade, essa questão de choque de valores aí normativos, através dessa interpretação sistemática, é inviável a assembleia presencial nesse momento. Essa conclusão nós fizemos sim num quadro que inclusive um dos síndicos fez aí a gentileza de compartilhar. Já agradeço muito, realmente o objetivo nosso é levar essa informação para o máximo de pessoas, não é? Então, as assembleias presenciais não estão liberadas, de fato. Por quê? Qual o fundamento disso? É a interpretação sistemática do decreto estadual e do decreto municipal de Goiânia. E essa restrição seria de fato absoluta. Dr. Cássio, mas aqui o pessoal desafiou e fez uma assembleia presencial. Bom, o que acontece, pessoal? Qualquer interessado poderia, inclusive, pleitear a nulidade dessa assembleia com grandes possibilidades aí de ter exatamente a anulação dessa pleiade, dessa assembleia, por força judicial. Eu não colocaria, de fato, em risco uma decisão de assembleia aí desobedecendo os comandos normativos ou a interpretação desses comandos normativos. Não é? A gente sabe que é muito importante que o jurídico dê sempre uma posição que seja a mais segura. E nesse momento, a mais segura, a nosso senso, ao nosso sentir, é de que a restrição de fato é absoluta. Quisesse ali o legislador municipal ter excetuado a assembleia de condomínio, ele teria feito essa exceção de forma objetiva, de forma clara e expressa. Mas a gente tem aí salão de festas, churrasqueiras, espaços gourmet, sim, está liberado. Qual o fundamento? Exatamente o decreto municipal 1851, que foi publicado na data do dia 19. As restrições estão previstas pela norma técnica, nota técnica de número 06, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Né? Foi exatamente o tema aqui que a gente se propôs a falar nesse evento. Playground e brinquedoteca, não, a restrição é absoluta, isso está através da interpretação dos decretos estaduais 8653-2020 e o 1313-2020, com as alterações do 1851-2020 do município de Goiânia. Então, a restrição absoluta. Quadras poliesportivas, piscinas e academias, nada mudou, esse material está todo disponível para vocês aí no Secov, no site do Secov, Goiás, para que possam realizar a pesquisa dos protocolos de funcionamento, tudo isso através das cartilhas que estão lá disponíveis. Então fica a recomendação para que realizem o acesso. Também devem estar lá disponíveis a nota técnica de número 06/2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Tá? Quanto à questão das conclusões que a gente tem aqui para poder tomar, são as seguintes: as assembleias presenciais continuam proibidas, os eventos sociais estão permitidos, mas com restrições. Pode ser deliberada a proibição interna pelos condôminos através de assembleia
do uso dessas áreas? Pode sim, pessoal. O fato de haver uma permissão não quer dizer que seja uma obrigação de o condomínio realizar aí os eventos sociais no próprio condomínio. Então, nada impede que o condomínio chame uma assembleia por hora, pelo menos até o dia 30 de outubro, pela via da assembleia virtual, para poder estabelecer ali, se for o caso, algum tipo de vedação por deliberação interna, tá? Além disso, os eventos sociais exigem termo de responsabilidade assinado pelo condômino. É muito importante que haja um termo de responsabilidade assinado pelo condômino para que ele assuma todas as obrigações que estão previstas na nota técnica de número 06 do município de Goiânia, da Secretaria Municipal de Goiânia, mas isso também não implica dizer que o condomínio se exime totalmente da responsabilidade, né? Nosso entendimento aqui, o mais seguro é de que o condomínio ainda se torna corresponsável pelo cumprimento dessas obrigações, pelo menos o dever de fiscalizar, né? Então, em nenhum momento ele pode se ausentar do dever de fiscalização quanto ao ambiente seguro. No direito do trabalho, por exemplo, a gente teria lá do meio ambiente seguro do trabalho, não é verdade? Então, é claro que isso tem várias decorrências, tem várias hipóteses de ocorrência de fato que podem trazer riscos aí para o condomínio, então é importante que sejam observados também pelo condomínio a fiscalização do cumprimento dessas normas. Menores de 12 anos, idosos e grupos de riscos não podem participar. Aí vem uma pergunta, mas o condomínio tem que verificar se aquele evento social que está sendo realizado está contando com menores de 12 anos, idosos ou grupos de risco? Sim. O nosso entendimento é de que sim. O decreto não falou especificamente a quem incumbe, mas por mais que o condomínio delegue ali a um dos seus condôminos, que vai estar utilizando aquele espaço comum para a realização do evento, ainda que haja essa delegação, a gente entende que isso não exime o condomínio aí de responder administrativamente por qualquer eventualidade ou algum tipo de aplicação de pena, por exemplo. Além disso, a gente tem aí a ausência de uniformidade de informações dos órgãos públicos. Na data de ontem mesmo, a gente entrou em contato com vários órgãos da administração pública e, de fato, percorremos aí cerca de 4 ou 5 departamentos específicos. E fizemos todas as perguntas, né, que a gente está fazendo aqui agora e que também foram recebidas pelos síndicos que participaram do evento de ontem. E, de fato, não existe ali um entendimento uniformizado sobre isso. Ora falam uma coisa, ora falam outra, repassam para outro departamento. Bom, isso é uma decorrência da baixa qualidade realmente da norma administrativa, não é? Muitas vezes pela pressa a gente acaba não tendo uma norma que seja esclarecedora e acaba trazendo aí de fato algumas dificuldades de interpretação, não é? Se para os profissionais isso já é uma tarefa um tanto quanto desafiadora, imagina para quem não está aí efetivamente inserido no âmbito da interpretação de normas, ou mesmo não tem domínio de hermenêutica e de exegese, que são os exercícios que nós, como advogados, fazemos aí no cotidiano. Além disso, a gente tem lá também as dificuldades em cumprimentos da norma técnica, né? Necessidade de definição sobre eventuais despesas adicionais ou extraordinárias. A gente até falou lá que existem várias exigências da norma técnica que, por óbvio, não vão poder ser cumpridas somente lá pelo síndico ou pelo porteiro, quando muito lá o faxineiro do condomínio, não é? Ou o zelador do condomínio, porque exigem muitas vezes qualificação ou dedicação ou uma quantidade de horas para que possam se dedicar à fiscalização ou ao cumprimento daquelas normas. Então é óbvio que o cumprimento das normas pode gerar sim um impacto orçamentário, né? Ou seja, o condomínio vai ter que gastar para poder cumprir com aquelas normas. Então, claro, a gente tem notícia de que muitos condomínios acabam optando por não fazer. A recomendação nossa, mais segura, é a de que os condomínios levem esse assunto para que seja deliberado em assembleia, né, para poder reafirmar aí eventual proibição. Tá bom? Eu sei que tem várias perguntas, inclusive as que foram realizadas pelo chat de ontem, através da nossa conversa que tivemos, mas eu fiz questão de gravar aqui esse vídeo para que não passasse aqui dos seus 15 minutos, não é? Para que a gente pudesse falar sobre isso daqui e trazer um resumo
muito breve aqui do que nós tratamos ontem, tá? Então fica esse material à disposição de todos vocês. Eu quero aqui, em nome do Escritório Avelino Oliveira Advogados Associados, em nome do Secov, da FEComércio, agradecer a participação de todos vocês e dizer que nós estamos à disposição para poder conversar aí, caso vocês queiram discutir algum desses outros elementos, tá bom? Pode ser inclusive aqui dos grupos dos quais nós participamos. Mais uma vez, meu nome é Cássio Oliveira, né? Sou sócio do Escritório Avelino Oliveira Advogados Associados e se eu estiver participando aí do grupo, se vocês mandarem uma mensagem especial aí, eu respondo no privado, se for o caso, tá bom? Um grande abraço a todos, estamos aqui à disposição. Sucesso para todos vocês e a gente espera que nós vamos, de fato, passar esse momento tão difícil que a gente tem passado aí, que vem se arrastando ao longo dos meses, né? Notícia boa, quem sabe? Mês de janeiro, vacina prevista, tá? Um abraço a todos, pessoal, e estamos aí à disposição. Obrigado.